Boa tarde, pessoal. Vou iniciar agora o tópico 3. Vou dividir esse tópico em duas aulas, devido à quantidade de conteúdo que ele engloba. Então, o tópico 3 trabalha com funções orgânicas, identificação, nomenclatura e representações estruturais. Nessa aula, a gente vai trabalhar com classificação e nomenclatura de hidrocarbonetos e a gente vai ver quais são as funções orgânicas existentes. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Então, aqui a gente tem alguns exemplos desses compostos. Os hidrocarbonetos eles podem ter três tipos de cadeia: cadeias abertas, cadeias fechadas e não aromáticas, e cadeias aromáticas. Dentro das cadeias abertas, a gente tem os alcanos, que são cadeias saturadas, então não tem nenhuma dupla ou tripla ligação. Os alcenos, formados por duplas ligações, tendo carbonos, ligação dupla entre carbonos. Alcinos, que tem pelo menos uma tripla ligação entre carbonos. E os alcadienos, que têm duas ligações duplas entre carbonos. Nas fechadas não aromáticas, a gente tem os ciclanos, então aqui são cadeias saturadas, mas fechadas, e os ciclenos, que têm dupla ligação no meio. E por fim, a gente tem os aromáticos, que são aqueles constituídos por anel benzênico. Então, detalhando melhor, alcanos também são chamados de parafinas, são cadeias abertas apenas com ligações simples. Os alcenos, também chamados de alquenos e olefinas, tem uma cadeia aberta também, só que tem uma dupla ligação na sua estrutura, como são os exemplos mostrados aqui. A respeito da fórmula geral, a gente vai ver melhor por que eles têm essa fórmula geral dos alcanos de CnH2n mais 2, já dos alcenos CnH2n. Alcinos, também chamados de alquinos, que têm pelo menos uma ligação tripla na sua estrutura e de cadeia aberta. A gente não vai ter ligação tripla em cadeias fechadas por causa da tensão que geraria, já que quando a gente tem ligação tripla, a gente forma ângulos de 180 graus entre os carbonos. A fórmula química dele, CnH2n-2. Temos os alcadienos, também chamados apenas de dienos. Então, tem cadeia aberta com duas ligações duplas em sua estrutura. Observa que a fórmula química dele é equivalente à fórmula dos alcinos ou alquinos. Temos os ciclanos, cadeias fechadas e apenas ligações simples entre os carbonos. Fórmula química CnH2n, equivalente aos alcenos. E, por fim, os ciclenos, que têm a cadeia fechada com uma ligação dupla no meio da sua estrutura e a fórmula química equivalente à dos alcinos e dos alcadienos, CnH2n-2. Aromáticos, a gente pode chamar também de arenos e contém anel benzênico. Temos como exemplo o tolueno e o naftaleno. Os alcanos, no geral, eles têm vários CH2 em sua estrutura, pensa numa cadeia não ramificada, ok? Então, ele tem vários CH2, então para cada carbono tem 2 hidrogênios, e nas extremidades a gente tem os carbonos ligados a mais um hidrogênio, além daqueles 2 do grupo metileno, CH2. Por isso, esses 2 hidrogênios da extremidade é que vão dar o mais 2 na fórmula química. Então, 2N é por causa de 2 hidrogênios para cada carbono, mais 2 devido aos hidrogênios das extremidades. Por que isso não muda quando a gente tem ramificações? Quando a gente acrescenta ramificação em um carbono, por exemplo, esse aqui a gente está substituindo um hidrogênio que estava ligado nele por um carbono, certo? Só que a gente acrescenta uma extremidade a mais.
Então, aquele hidrogênio que ficaria ligado nesse carbono aqui, ele passa a ocupar a posição dessa nova extremidade. Então, não alterando a proporção de 2 hidrogênios para cada carbono, além daqueles 2 carbonos da extremidade. Então, qualquer alcano vai ter a fórmula estrutural CnH2n mais 2. Os alcenos e os ciclanos, eles vão ter a fórmula de CnH2n. Então, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. Nesse caso, pensando na estrutura de um alcano, ok, que tem a fórmula química CnH2n mais 2, então tem o dobro da quantidade de carbono e mais 2 hidrogênios ainda. Se a gente tem uma insaturação, uma dupla ligação, a gente forma essa dupla entre os carbonos e os carbonos referentes ao alcano perderiam 2 hidrogênios, ok? Então, cada dupla ligação leva à presença de 2 hidrogênios a menos na estrutura em comparação com um alcano, em comparação com uma estrutura saturada. Quando a gente tem um ciclo, a gente pega as extremidades e fecha ligando este carbono com este carbono aqui. Com isso, esse carbono ele passa a não ter mais esse hidrogênio porque ele vai estar ligado a este carbono. E a mesma coisa com esse hidrogênio aqui. Então, ele não tem aqueles hidrogênios a mais das extremidades porque ele não tem extremidade. Então, o que a gente tem apenas é, para cada carbono, eu tenho 2 hidrogênios ligados a ele. Então, no ciclano, fórmula estrutural CnH2n. Quando a gente tem alcinos, alcadienos e ciclenos, a gente está formando mais ligações do tipo pi. Então, a gente está saindo de um alceno, por exemplo, a gente tira 2 hidrogênios, um de cada carbono, para poder formar a tripla ligação. Então, novamente, a gente perde 2 hidrogênios em relação à estrutura com menos insaturações. Então, o alcino vai ser CnH2n-2. No caso dos alcadienos, a gente também não forma uma tripla ligação, mas vai ter que formar uma dupla ligação em algum outro lugar da molécula. Então, aqui eu já teria dupla ligação no alceno, e eu quero em outra parte da molécula formar uma dupla ligação. Aqui, por exemplo, para formar essa dupla ligação e manter a tetravalência do carbono, eu tenho que tirar esses 2 hidrogênios. Então, ele perde 2 hidrogênios para poder formar a dupla ligação. Por isso, também, ele perde 2 hidrogênios em relação à fórmula química de um alceno. Então, CnH2n menos 2 hidrogênios. Em relação ao cicleno, se eu parto do ciclano, ok, sem insaturações, eu tenho que tirar 2 hidrogênios para poder formar a insaturação entre esses 2 carbonos. Então, eu formo a insaturação, só que esses 2 carbonos passam a ter apenas um hidrogênio ligado a cada um deles. Portanto, estrutura também, com 2 hidrogênios a menos em relação à cadeia de um ciclano. Os aromáticos têm subdivisões que não foram apresentadas anteriormente. Então, a gente pode ter 2 tipos, os mononucleares ou os polinucleares. A gente pode chamar de monocíclicos e policíclicos também, que é de acordo com a quantidade de anéis benzênicos existentes na estrutura. Então, os monocíclicos ou mononucleares, uma unidade apenas de anel benzênico. Então, exemplos, benzeno, tolueno. E os polinucleares ou policíclicos vão ter 2 ou mais anéis benzênicos na sua estrutura. A gente pode ter eles condensados, ou seja, uma das ligações químicas pertence a ambos os anéis aromáticos, ou a gente pode ter os anéis isolados. Eu vou ter alguma ligação química externa ao anel que conecta esses 2 anéis. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ligação entre um carbono de cada um dos anéis, e aqui ainda eu tenho um espaçador etil, CH2, entre os 2 anéis benzênicos. Anéis condensados, um dos mais conhecidos é o naftaleno, mas a gente tem aqui também, por exemplo, o antraceno e o fenantreno, temos o pireno também, que são com 4
anéis condensados. No caso do pireno, o quarto anel ocuparia essa posição aqui do fenantreno. Vamos ver um pouquinho sobre a nomenclatura. A gente vai iniciar pela nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados, que fica mais simples. A nomenclatura segue as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Segundo a IUPAC, a nomenclatura dos compostos orgânicos ela vai ser definida em prefixo, infixo e sufixo. O prefixo vai ser relativo à quantidade de carbonos da cadeia. O infixo, o tipo de ligação entre os átomos de carbono, se tem só ligação simples, se tem ligação dupla ou tripla. E o sufixo vai indicar a classe funcional, ou a função, que a gente ainda vai estudar mais à frente nessa aula mesmo, do composto ao qual pertence. Então, a respeito dos prefixos que indicam o número de carbonos, a gente tem aqui uma tabela que mostra o prefixo associado com a quantidade de carbonos da cadeia. Nesse caso, a gente trata da cadeia principal, que a gente vai ver o que é. A maioria já são nomes relacionados à quantidade mesmo. Os mais diferentes são os 4 primeiros. Então, met, et, prop, but. Met referente a um único carbono, et 2 carbonos, prop 3, but 4. Depois a gente observa que são já prefixos conhecidos pela gente. Então, pent, lembrem de penta, hexa, hepta, octa, nona, deca e por aí vai. Aqui a gente já parte para prefixos mais do nosso cotidiano, ok? Então, tentem lembrar bem desses 4 primeiros aqui, que são os mais diferentes em relação ao que a gente conhece. Met 1, et 2, prop 3, but 4. Então, met, et, prop, but. O infixo, que vai indicar o tipo de ligação entre os átomos de carbono. No caso, an, ligação simples, em, dupla, in, tripla. Então, pense na sequência mesmo das vogais no alfabeto. É A, E, I, O, U. Nesse caso, só A, E, I relacionado com simples, dupla, tripla. Sufixo para indicar o tipo de composto orgânico. Então, como eu falei, hoje a gente vai estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, a gente vai focar no infixo, na nomenclatura terminada em O, que é de hidrocarboneto. Então, lembrem que hidrocarboneto termina com O. O infixo também termina com O. Outros infixos associados às funções orgânicas que a gente ainda vai ver. Álcool, então OL no final, álcool. Aldeído, que tem o al da palavra aldeído. Cetona, então infixo é ona. E ácidos carboxílicos, que a gente tem a junção da última letra de ácido com ico do carboxílico, que fica o óico. Alguns exemplos de cadeias e compostos orgânicos que a gente tem sem ramificação. Então, por exemplo, nesse primeiro composto a gente tem 2 carbonos, prefixo et, só tem ligação simples aqui. Então, o infixo é an, de ligação simples, an. E O, que é hidrocarboneto, formado apenas por carbono e hidrogênio. Portanto, a nomenclatura desse composto, segundo a IUPAC, etano. Esse aqui que tem uma dupla ligação, o prefixo e o sufixo permanece o mesmo, et de 2 carbonos, O, que é referente a hidrocarboneto, apenas composto por carbono e hidrogênio. O que muda em relação à ligação entre os carbonos. Então, eu tenho uma ligação dupla, portanto, infixo em eteno. 3 carbonos, prop. Ok? Então, olha aqui, 3 carbonos, prop. Ligação simples entre os carbonos, então, infixo an. E hidrocarboneto. Portanto, esse composto é o propano. E, por último, com ligação tripla, muda em relação ao etano e o eteno apenas a quantidade de ligações entre os carbonos. Então, muda o infixo, que passa de an-en para
in referente à ligação tripla. Então, esse composto é o etino. Nome usual dele, acetileno. Segundo a IUPAC. Então, aqui outro exemplo. Os alcanos, a gente tem o prefixo an mais o referente a hidrocarboneto. An relativo a apenas ligações simples e o relativo a hidrocarboneto. Então, nesse caso, estrutura com 4 carbonos, portanto, prefixo but referente a 4, butano é o nome do hidrocarboneto. Para os alcenos, a gente tem uma estrutura semelhante, então, prefixo em referente a duplas ligações e o de hidrocarboneto, só que é importante agora a gente identificar qual é a posição da insaturação. Se eu pego algumas moléculas como o eteno, eu só tenho um lugar para ter a dupla ligação. Se a gente tem o propeno, por exemplo, eu tenho a ligação dupla aqui. Se eu mudo a ligação dupla para outra posição, observa que é o mesmo composto, ok? Se eu girar essa estrutura de baixo em 180 graus, eu tenho a mesma daqui de cima. Então, moléculas iguais, nomes iguais. Não preciso especificar a posição. Então, eu tenho o composto só sendo propeno. 2 carbonos só vai ser eteno. A partir do momento que a insaturação, que a dupla ligação, puder ocupar posições diferentes e gerar compostos diferentes, a gente precisa indicar qual é a posição, em que carbono essa dupla ligação se situa. Então, por exemplo, quando a gente tem o buteno. Quando a gente tem buteno, eu posso ter a situação que é apresentada nessa figura aqui. Então, vamos supor uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2, entre esses 2 carbonos. E se eu pego entre os últimos 2 carbonos, observa que também eu só girei essa molécula, elas são iguais entre si. Então, nesse caso, elas vão ter que ter o mesmo nome. Mas, quando eu tenho 4 carbonos, a dupla ligação pode estar nessa posição apresentada aqui em cima, mas ela pode estar também aqui no meio, que seria entre esses 2 carbonos aqui. E nesse caso é um composto diferente, ok? E por isso que quando a gente tem 4 carbonos ou mais, a gente precisa identificar a posição da insaturação. Para esse composto, ele está no primeiro carbono, portanto vai ser but, tracinho 1, para indicar que é no carbono 1, traço eno, para identificar que tem dupla ligação e é um hidrocarboneto. Na situação onde essa ligação está no carbono 2, aí a gente substitui ali a posição para 2. E o nome desse hidrocarboneto vai ser but 2, referente à posição no qual a insaturação se encontra, em referente à dupla ligação, ou referente ao hidrocarboneto. Então, but 2-eno. Observem que a numeração ali de contagem dos carbonos, ela vai sempre iniciar na extremidade mais próxima à insaturação. Então, por isso que vocês observam que aqui é a posição 1, mesmo que eu inverta a molécula, aqui continua sendo a posição 1, porque é a extremidade mais próxima da dupla ligação. No caso do but 2-eno, não faz diferença aonde é que é o carbono número 1, porque essa molécula é simétrica. Já para os alcinos, a gente também precisa identificar a posição da insaturação. Novamente, quando a gente tem mais que 4 carbonos, que é quando a gente tem mais de uma posição possível para tripla ligação. No caso aqui do exemplo, a gente tem but porque são 4 carbonos, 1 porque a ligação tripla está no carbono 1. Novamente, vale a ideia de que a contagem inicia na extremidade mais próxima a essa insaturação. In, porque é uma ligação tripla, ou porque é hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é but 1-ino.
Nomenclaturas antigas traziam uma forma diferente de expressar, que era 1-butino. Agora, para ficar um pouco mais clara, o PAC recomenda essa especificação da posição da tripla ligação imediatamente antes a um infixo relativo à insaturação. Então, aqui ele mostra que, por exemplo, antigamente, a grafia de but1-eno, but2-eno, pent1-ino, x3-ino era usada a posição no início do nome do composto. Então, 1-buteno, 2-buteno, 1-pentino, 3-hexino. Vocês vão encontrar isso em vários exercícios, ok? A nomenclatura de antes, ela era um pouquinho mais bonita aos nossos ouvidos, só que, às vezes, quando a gente tem estruturas muito grandes, fica difícil a gente identificar aquela posição ao que está se referindo, porque a gente vai ver depois que a gente pode ter vários substituintes em uma cadeia carbônica e a gente precisa identificar a posição de cada um deles no nome para poder identificar o composto. Então, no caso dos alcadienos, a gente mantém a mesma estrutura que os demais, então precisa do prefixo, posição de insaturações, infixo e o O no final. Nesse caso, como a gente tem duas duplas ligações, o nosso infixo recebe ainda um prefixo di. Então, de 2, de em, duas duplas ligações. E a posição tem que ser de ambas as insaturações. Exemplo, a cadeia com 4 carbonos contendo duas duplas ligações alternadas. Então, 4-but. A gente usa o A agora porque a gente tem um D aqui. Então, but não daria mais, porque a gente precisa de uma vogal para separar essas duas partes da palavra. Então, sempre que for de, depois a gente acrescenta um A na nomenclatura, ok? Então, buta mais posições das duas insaturações, carbono 1 e carbono 3. Mesmo que a minha contagem começasse do outro lado, seria equivalente. Dien, referente a duas duplas ligações, ou referente a hidrocarboneto. Nome do composto, buta-1,3-dieno. Agora, o composto aqui de baixo, lembrando que a gente inicia na extremidade mais próxima à insaturação. Então, se a gente começasse a contar daqui, o carbono da insaturação seria 1, 2, o terceiro carbono. Começando por essa extremidade é o segundo carbono. Então, é por aqui que a gente começa a contagem. Hepta, referente aos 7 carbonos da cadeia. 2, 4, para identificar as posições das insaturações. Dien, duas duplas ligações. O hidrocarboneto. Nome do composto, hepta 2,4-dieno. Então, um exercício aí, para vocês darem o nome dos seguintes compostos segundo aí o PAC. Pausem o vídeo, tentem dar nome para as estruturas, para depois a gente partir para a resolução. Então, a gente está trabalhando com todos os compostos sendo hidrocarbonetos. O sufixo automaticamente é O, então todos eles vão ter o nome terminando em O. E a gente precisa identificar quem é o prefixo e quem é o infixo para cada um deles, de acordo com a quantidade de carbonos e com o tipo de ligação estabelecida. Então, no primeiro caso, na letra A, a gente tem 2 carbonos, prefixo et, não tem insaturações, infixo an. Então, nome completo, etano. Letra B. 2 carbonos, novamente, então continuamos com um prefixo et, só que agora a gente tem uma dupla ligação. Então, um infixo en. Nome do composto, eteno. Eteno, com o sufixo de hidrocarboneto. Terceiro caso, mantemos os 2 carbonos, prefixo et,
Agora temos uma tripla ligação, então infixo in, nome do composto, etino. Observa que, no caso da letra B e C, a gente não precisa identificar a posição da dupla e da tripla ligação, porque a gente só tem uma opção para isso. Letra D. Agora a gente já tem 4 carbonos, então o prefixo é but. Não tem insaturações, portanto o infixo é an, nome do composto, butano. Letra E. 3 carbonos, o prefixo é prop. Tem dupla ligação, mas observa que se eu tiver dupla ligação aqui ou aqui, a posição dela é igual porque a molécula é equivalente, ok? Se a dupla estivesse aqui, a contagem iniciaria nesse carbono, que seria o carbono 1. Como a dupla está aqui, inicia por esse carbono, que também é o carbono 1, que é o carbono mais próximo à insaturação. Então, moléculas equivalentes, mesmo nome, e não precisa identificar a posição. Tem uma dupla ligação, então o infixo é en, e, portanto, o nome do composto é propeno. A partir daqui, a gente já tem que começar a identificar os carbonos, ok? Dizer qual que é a posição da insaturação, porque a gente pode ter várias opções. No caso da letra F, a gente poderia ter a dupla ligação aqui ou nessa posição na qual ela se encontra. O composto tem 5 carbonos, então o prefixo vai ser pente. Tem dupla ligação. O infixo agora, 2, referente à posição da insaturação, en, por ser uma dupla. Nome do composto, pente 2-eno. Nesse aqui, a gente tem 5 carbonos também, então mantém o prefixo pente. Tem uma tripla ligação, essa tripla ligação está no carbono 1, então o infixo vai ser 1-in, in referente à tripla ligação. Então, o nome do composto é pente 1-ino. Letra H, a gente tem 7 carbonos, então o prefixo vai ser hept. Observa que a contagem não começa mais da esquerda, e sim da direita, porque é a extremidade mais próxima à insaturação. A ligação tripla se encontra na posição 2, então o infixo é 2-in, referente à tripla ligação, e o nome do composto vai ser hept2-ino. E aí aqui temos o último composto, que tem 4 carbonos, prefixo but. Tem 2 duplas ligações, então vai ser dien, e as posições dessas 2 duplas tá no carbono 1 e no carbono 3. Se a gente começasse a contagem pelo outro lado, seria equivalente. O carbono 1 seria aqui, e aqui seria o carbono 3. Então, o nome do composto, but-1,3-dieno. Nomenclatura de cadeias cíclicas sem ramificação. Então, a nomenclatura é equivalente à dos hidrocarbonetos acíclicos não ramificados, com a adição do prefixo ciclo tracinho ao nome. Então, por exemplo, esse composto cíclico com 3 carbonos. Prop, que é referente a 3 carbonos, não tem insaturações, então o infixo é an. A finalização, o sufixo é o, porque continua sendo hidrocarboneto, só que como ela é uma cadeia fechada, a gente acrescenta no início a palavra ciclo. Então, ciclo, hífen, propano. 5 carbonos, mesma coisa. Pente, por ser 5 carbonos, não tem insaturação an, finalização em o por ser hidrocarboneto. E acréscimo do prefixo ciclo, por se tratar de uma cadeia fechada. Então, ciclo pentano. Agora, quando a gente tem dupla ligação em 6 carbonos, então, prefixo ex, dupla ligação em, finalização em ou por ser hidrocarboneto, acréscimo de ciclo por ser fechado. Então, ciclo hexeno. A pergunta é,
Por que a gente não tem identificação da posição da dupla ligação nesse caso? Bom, observa que, mesmo que eu tivesse a dupla ligação em outras posições, o composto seria equivalente, porque eu teria que começar a contagem do carbono na parte da cadeia mais próxima da dupla ligação. Então, nesse primeiro caso, aqui seria a posição 1. No segundo caso, aqui seria a posição 1, 1, 1 e 1. Então, veja que a gente não consegue gerar compostos diferentes a partir de uma ligação dupla apenas dentro de um ciclo. E por isso que quando a gente só tem uma dupla ligação, a gente não identifica a posição, porque são todas equivalentes. Então, a gente tem o nome dele como sendo apenas ciclo hexano e não ciclo 1-hexano. Já quando a gente tem duas duplas ligações, então quando a gente tem um cicloocadieno, aí sim a gente precisa identificar as posições, porque eu posso ter situações diferentes. Então, um exemplo aqui, a gente tem um ciclo hexadieno, só que a gente tem que identificar o nome deles de acordo com a posição das insaturações. Vamos observar no caso do primeiro. A gente começa pelo carbono mais próximo da insaturação, então a gente tem o carbono 1 como sendo da insaturação, e a gente tem que começar a contagem para o lado onde a próxima insaturação vai ter o menor número possível. Então, nesse caso, sentido horário. Se a gente fosse no sentido anti-horário, a gente observa que a gente ia começar aqui como carbono 1, então 2, 3, 4, ao invés do 3, como é a situação que a gente tem. Então, a gente sempre vai fazer a numeração para que a segunda dupla ligação tenha a posição no carbono de menor número. Nesse caso, então, as insaturações estão no carbono 1 e no carbono 3. Nome do composto, ciclo hexa 1,3 das posições de referente a duas duplas ligações ou referente a hidrocarboneto. Segundo caso, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de novo, sentido horário. Nesse caso, não faz diferença se a gente for no sentido horário ou anti-horário. Se a gente começasse aqui como sendo... Se a gente segue aqui o carbono 1, a gente tem que seguir no sentido da dupla ligação. Então, esse aqui tem que ser o carbono 2, certo? Para fazer no sentido contrário, esse aqui teria que ser o carbono 1. Então, esse aqui seria o 2, 3 e 4. Então, observa que seria equivalente girar para um lado ou para o outro. Observando as posições, então a gente tem ciclo, hexa, 1, 4 agora, posição 1 e posição 4 das insaturações, de em referente a duas duplas ligações ou referente a hidrocarboneto. Agora, nesse último caso, qual vai ser o nome do composto? Observa que a gente tem uma estrutura equivalente à primeira para ele. No caso, para a gente numerar esses carbonos, sendo que a segunda insaturação tem que ocupar o carbono de menor numeração, eu posso iniciar como esse sendo o carbono número 1. Então, 1, 2, 3. Exatamente do mesmo jeito que está disposto nessa primeira molécula. E, portanto, o nome dela tem que ser igual, já que a estrutura é equivalente. Ciclo hexa 1, 3, que são as posições da insaturação, dieno. Agora a gente vai partir para a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados e nessa situação a gente tem uma cadeia contínua ali de carbonos que a gente considera que é a cadeia principal e a gente tem pendurado nessa cadeia os substituintes orgânicos, que é qualquer grupo de átomos que apareça com frequência em moléculas orgânicas, ok? Aqui eu estou apresentando os principais, os mais comuns que a gente encontra como ramificações de cadeias principais. Observa que o nome vai levar em consideração a quantidade de átomos de carbono e também como é que eles estão ligados entre si. E o íon que recebe no final
é que é referente a um substituinte. Então, é um pedaço de uma molécula que vai estar conectado a uma cadeia principal. Então, essa ligaçãozinha aqui que mostra é essa parte aqui que vai estar conectada a uma cadeia inteira de carbonos. Então, aqui um carbono só, MET, IL, que é de substituinte. Aqui, tenho 2 átomos de carbono, portanto, ET, IL, porque essa parte inteira está conectada através desse carbono numa cadeia principal. Propil, 3 carbonos um ligados ao outro, e esses 3 carbonos ligados a uma cadeia principal. Agora, observa que aqui eu tenho 3 carbonos também, só que ao invés de ter o carbono da extremidade ligado a uma cadeia principal, eu tenho o carbono do meio. Esse carbono aqui é que está ligado a uma cadeia. Observa que ele tem 2 extremidades igual, esse substituinte, por isso que a gente chama de iso. Iso vem de extremidades equivalentes. Então, isopropil. Aí aqui temos o butil com 4 carbonos, sec-butil com o segundo carbono conectado na cadeia principal. Terc-butil tem 4 carbonos, só que o carbono que está conectado à cadeia principal é um carbono terciário. E o isobutil, que também é uma situação onde a gente tem as extremidades equivalentes, mas o substituinte em si tem 4 carbonos. Então, observando aqui o que representa. Então, eu tinha mostrado, por exemplo, o butil, que antigamente era chamado de N-butil. Esse N aqui, que existe também, por exemplo, para o N-propil, ele é uma indicação de um substituinte não ramificado. Então, eu tenho todos os 4 carbonos do grupo butil ligados um na sequência do outro. E a mesma coisa no N-propil. Prop, 3 carbonos, N, 3 carbonos ligados em sequência sem ramificação. Então, eu já tinha comentado anteriormente, iso vem de extremidades iguais. Então, isopropil, prop, 3 carbonos. Então, eu tenho 3 carbonos conectados, iso, extremidades iguais. Então, eu tenho um grupo metil ligado nesse carbono central. Isobutil, eu tenho essa mesma extremidade igual aqui, só que eu preciso de mais um carbono para fechar o but, 4 carbonos. Então, eu acrescento um CH2 ligado nesse carbono central. Se fosse isopentil, eu teria essa mesma raiz, só que eu teria 2 CH2 ligados aqui. E esse último CH2 é que estaria ligado na cadeia principal. Temos também o SEC. SEC vem de carbono secundário. Então, but, 4 carbonos. SEC pega o carbono secundário dessa estrutura e é ela que vai estar ligada na cadeia principal. Então, observa que esse é o carbono secundário desse substituinte. Eu tenho 2 carbonos ligados nele. Terc vem de carbono terciário. Então, o terc-butil, ele pega um substituinte com 4 carbonos, só que esse carbono é um carbono terciário. Ele está ligado a 2, 3 carbonos. Total de carbonos substituinte, 4 para dar o butil. Terc, porque é esse carbono que está conectado à cadeia principal. Alguns outros grupos substituintes importantes. O vinil, ele não segue a nomenclatura da IUPAC, ok? Então, é esse substituinte onde eu tenho 2 carbonos, só que ele tem uma dupla ligação entre si. E aí, é esse substituinte inteiro que está ligado numa cadeia principal. Substituinte fenil, então é o anel aromático, anel benzênico ligado direto numa cadeia principal. Agora, se eu quero o substituinte benzil, não é o anel aromático direto que vai estar ligado numa cadeia principal. Ele vai estar ligado a um CH2 e é esse CH2 que vai estar ligado na cadeia principal. Então, se vocês quiserem dar uma pausa, vocês podem dar uma olhada nesse resumo com alguns substituintes. Então, aqui vocês observam que eu comentei sobre o isopentil.
eu tenho aquela extremidade simétrica, ok? Com os CH3 ligados no CH, só que eu tenho um total de 5 carbonos. Então, se eu saio do isobutil para o isopentil, eu acrescento um CH2 nessa extremidade aqui. Tercpentil, eu tenho que ter um carbono terciário, então esse carbono tem que estar ligado a 3 carbonos, ok? E aí o último, para fechar os 5 carbonos, vai estar ligado nesse CH2. E é o carbono terciário que está ligado na cadeia principal. E aqui os outros que eu comentei, então, fenil, benzil, o vinil, que aí sim o nome segundo a IUPAC desse substituinte, que é o etenil. Então, eteno, que seria referente a C dupla C, ok? 2 carbonos, dupla ligação. E o il, que é referente a substituintes. Temos também, por exemplo, o naftil, que é um substituinte derivado do naftaleno, só que a gente tem 2 posições possíveis, que é essa posição no qual está demonstrado no primeiro, ligado na cadeia principal, e esse aqui, que é o carbono 2 ligado na cadeia principal. A gente pode falar em alfa e beta-naftil. Agora, a respeito da cadeia principal, que eu já falei várias vezes ao longo desse início de aula, ela é a maior sequência de carbonos que contém ligações duplas ou triplas, ok? Então, a cadeia principal ela sempre vai conter as insaturações daquela molécula, a não ser que eu tenha muitas insaturações e não permita que todas elas estejam numa única cadeia contínua de carbonos. Então, neste primeiro caso aqui, eu tenho 5 carbonos ligados na sequência e eu tenho um carbono secundário. Então, esse carbono é um carbono com ramificação. Cadeia principal a mais longa possível. Observa que se eu chamar isso aqui de cadeia principal ou isso aqui de cadeia principal, é equivalente, ok? Ambas possuiriam 5 carbonos e eu teria um grupo metil como substituinte. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter essa cadeia principal, 5 carbonos. Eu posso ter essa cadeia principal, 5 carbonos. Essa ou essa aqui. Todas elas são equivalentes e vão gerar o mesmo composto. Ok? Então, esse primeiro é o 2-metilpentano e o segundo é o 2,4-dimetilpentano. Vamos ver logo mais à frente como é que se dá esses nomes. Então, olhando para esse composto, que ele é um pouquinho mais complexo, nem sempre a cadeia principal ela precisa ser representada numa linha. Então, nesse caso aqui, se eu pegasse a cadeia principal como sendo essa linha aqui, ela conteria 5 carbonos. Observa que se eu pegar essa curva aqui, ela já vai conter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, a cadeia principal ela não precisa estar representada numa linha. O que ela precisa, o que é exigência, é que seja a maior sequência de carbonos da molécula, desde que contenha ligações duplas e triplas dessa cadeia. No caso de 2 sequências igualmente longas, a principal vai ser a mais ramificada, ou seja, a que tiver o maior número de ramificações, de substituintes ligados nessa cadeia principal. Então, um exemplo, vamos supor, eu poderia escolher em relação ao número de carbonos. Essa aqui poderia ser a minha cadeia principal, 5 carbonos. A situação que eu tenho apresentado aqui, que essa aqui é a cadeia principal. E a outra situação, essa aqui sendo a cadeia principal. São as 3 que aparecem aqui. Todas elas têm a mesma quantidade de carbonos, só que muda a quantidade de ramificações. Se eu escolho a cadeia principal, essa aqui de baixo, como a linha reta, eu vou ter 1, 2, 3 substituintes, então 3 ramificações. Se eu escolho essa opção aqui, como essa sendo a cadeia principal, eu tenho apenas 2 ramificações.
Já se eu escolho essa terceira disposição, eu passo a ter 1, 2, 3, 4 ramificações e, portanto, essa aqui é a minha cadeia principal, porque ela é a que contém o maior número de ramificações. Então, um exercício, localize a cadeia principal de cada uma das cadeias ramificadas apresentadas. Então, novamente, pausem o vídeo, desenhem essas disposições de carbonos apresentadas e tentem identificar quais são as cadeias principais para cada uma das cadeias ramificadas apresentadas. Então, agora que vocês já tentaram resolver, a gente pode começar a olhar para cada uma delas. Então, observa que nessa primeira, na letra A, independente de eu escolher essa cadeia principal ou essa aqui, ambas vão conter 4 carbonos e o mesmo número de ramificações, portanto, elas são equivalentes, qualquer uma das duas estaria correta. Essa segunda, a cadeia principal tem que conter 5 carbonos, que é a maior sequência que eu consigo ter de carbonos nessa cadeia. Tenho duas opções, essa aqui é apresentada ou com esse carbono e as 4 da linha, ok? A única opção que eu não teria é incluir esse carbono aqui na cadeia principal. Então, pode ser em linha reta ou em L aqui. Na letra C, a cadeia com maior número de carbonos seria essa aqui, ok? Mas a cadeia principal ela precisa conter a insaturação, então eu preciso ter essa tripla ligação dentro da cadeia principal. Teria, sim, duas opções de cadeias mais longas, que seria essa aqui, contendo 6 carbonos, ou essa aqui, contendo 6 carbonos também. Só que lembrem que, quando a gente tem duas opções equivalentes, em termos de quantidade de carbonos, a gente escolhe aquela com maior número de ramificações. Se eu escolhesse essa aqui vindo para a esquerda como cadeia principal, eu só teria uma ramificação, que seria todo esse grupo aqui ligado nesse carbono. Já se eu escolho essa aqui que está sendo mostrada, eu acabo tendo duas ramificações. Portanto, essa é a cadeia principal correta. Única opção para a letra C. Na letra D, ela não é mostrada em linha, então observa que se eu pegasse a linha reta, 4 carbonos. Se eu pegasse em linha reta descendo aqui, 5 carbonos. Nessa situação, em escada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, essa é a cadeia principal. Nesse caso aqui, a cadeia mais longa tem 7 carbonos. Eu teria duas opções para 7 carbonos na cadeia principal, pegando esses carbonos aqui e descendo, ou os da direita e descendo. O que muda de uma para outra é a quantidade de ramificações. Se eu pego esses carbonos aqui como sendo cadeia principal, eu teria apenas duas ramificações. Escolhendo essa cadeia apresentada, eu passo a ter 1, 2, 3 ramificações. Aqui também, eu só tenho uma opção para conter a maior quantidade de carbonos possíveis, que é num invertido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos na cadeia principal. Essa aqui, que é a única forma de eu conter mais carbonos, é essa apresentada, onde eu vou ter 3, 6, 7, 8 carbonos na cadeia principal. Não tem nenhuma outra opção para conseguir ter a mesma quantidade de carbonos. E a letra H, conter a insaturação. Então, mesmo essa parte da cadeia permitindo gerar uma cadeia principal com maior número de carbonos, ela não iria conter a insaturação. Portanto, ela não pode fazer parte da cadeia principal. Tendo a insaturação incluída na cadeia principal, a opção mais longa é essa apresentada, que contém 5 carbonos.
Então, como é que a gente dá nome para um hidrocarboneto de cadeia ramificada? A gente tem que seguir alguns passos. O primeiro deles é localizar a cadeia principal. Então, nesse caso aqui, a cadeia principal, ela tem que conter a insaturação, então ela tem que ter essa dupla ligação, ok? E ter a cadeia mais longa. Bom, nesse caso a gente teria duas opções, essa aqui que está marcada ou em linha. O que difere em cada uma delas é a quantidade de insaturações. Se eu pego essa aqui como cadeia principal, eu teria uma e duas insaturações. Pegando em L, eu passo a ter uma, duas, três ramificações. Então, na sequência, eu tenho que numerar os carbonos da cadeia principal. Lembrando que eu numero na extremidade mais próxima, no caso de uma cadeia insaturada. Então, se tiver dupla ou tripla, começa pela extremidade mais próxima a ela. Se a cadeia for saturada, não tiver dupla e tripla ligação, a gente começa pela extremidade que tenha uma ramificação mais próxima a ela. Então, eu pego uma ramificação e começo pela extremidade mais próxima à ramificação. Então, a gente coloca aqui a numeração da cadeia principal, de 1 a 7, começando pela extremidade mais próxima da dupla ligação. E eu preciso colocar a posição de cada uma das ramificações, separando por um hífen do nome desse grupo correspondente. Então, além disso, se a gente tiver mais de um radical igual, como é o caso, a gente tem dois grupos metil, a gente tem que identificar essa quantidade usando prefixos de tri, tetra, penta, etc., para identificar essa quantidade. Se a gente tem radicais diferentes em uma mesma cadeia, quando a gente vai pôr o nome, a gente ordena em ordem alfabética. Nesse caso, a gente tem os radicais com as ramificações contendo apenas um carbono. Então, met, de um carbono, e o de ser um substituinte, então metil, metil, e aqui eu tenho um com 3 carbonos em linha. Então, 1, 2, 3, prop, propil. Lembra que a gente não precisa mais usar o N, que seria dessa não ramificada, tudo em sequência, porque isso é a nomenclatura antiga da IUPAC. Então, pode só colocar propil. Seguindo ali, posições, ordem alfabética. Primeiro metil, depois propil. A gente não leva em conta os prefixos de quantidade para determinar a ordem alfabética, tá? Então, di, tri, sec, terc não entra nessa questão da ordem alfabética. Então, o que vai entrar é o M de metil e o P de propil. Então, primeiro o M, depois o P. Posições do metil, carbono 2 e carbono 6. Então, 2, 6, di, porque são dois grupos, metil, traço, 4, que é o carbono no qual o substituinte propil está ligado, e o nome desse substituinte. Então, por enquanto, temos que, referente às ramificações, o nome do composto começa em 2,6 dimetil 4-propil. Na sequência, a gente só escreve o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando também por um hífen, ok? Então, nome da ramificação, hífen, nome do hidrocarboneto referente à cadeia principal. Nesse caso, temos 7 carbonos, então, hept. 2 referente à posição da insaturação, ok? Em, porque é uma dupla ligação, ou por ser hidrocarboneto. Então, a cadeia principal é o hept2-eno. Juntando com suas ramificações, 2,6 dimetil 4-propil hept2-eno. Então, alguns exemplos aqui. Então, primeira coisa, identificar a cadeia principal. Contém 4 carbonos, é a mais longa.
a gente tem duas ramificações, que são dois grupos metil, e a gente precisa numerar a cadeia principal. Nesse caso, a gente não tem dupla e tripla ligação, então a numeração começa na extremidade mais próxima à ramificação. Observa que é equivalente, então eu posso numerar de 1 a 4, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, que vai dar na mesma. Então, a gente começa indicando as posições dos substituintes. 2, 3, tracinho. São dois grupos metil, então dimetil, traço, nome da cadeia principal. 4 carbonos, então but. An, porque não tem saturação, ou por ser hidrocarboneto. Então, 2, 3 dimetilbutano. Essa aqui, cadeia mais longa, 8 carbonos. A gente começa pela extremidade mais próxima de uma ramificação, já que a gente não tem insaturações. Então, se a gente começasse aqui de cima, a primeira insaturação estaria no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Começando nessa extremidade, carbono 3. Então, é por aqui que a gente começa. A gente tem dois grupos metil, um grupo etil e um grupo isopropil, ok? Então, observa, 3 carbonos com extremidades equivalentes, isopropil. Em ordem alfabética, etil, isopropil, então a letra I, lembra que o iso não se enquadra nos prefixos de quantidade, então ele vale para a ordem alfabética. E metil do último. Então, a ordem vai ser etil, isopropil, dimetil. Identificar, então, a posição. O etil está no carbono 5, então 5 etil. O isopropil está no mesmo carbono, então 5 isopropil. Os substituintes metil, um está no carbono 3, um está no carbono 4. Então, 3, 4 dimetil. Octano, porque a cadeia principal tem 8 carbonos, an sem saturação, ou hidrocarboneto. Aqui no caso, 5 carbonos na cadeia principal, lembra que tem que conter a insaturação. A contagem dos carbonos inicia pela extremidade mais próxima à insaturação. Então, esse aqui é o carbono 1, seguindo até o carbono 5. Temos dois substituintes iguais, então metil, 1, 2. Portanto, posições 2, 3. São dois grupos metil, então dimetil. Cadeia principal contém 5 carbonos, pente. Posição da insaturação, carbono 1. Em tipo de insaturação, dupla ligação, ou hidrocarboneto. Nome do composto, 2,3-dimetil pente 1-eno. Por fim, o último composto, cadeia principal pode ser essa marcada ou aqui para baixo que vai ser igual. Para a numeração dos carbonos, começa pela extremidade mais próxima à insaturação, já que ele existe. Então, 6 carbonos, começando da esquerda para a direita. Insaturações, 2 grupos metil no carbono 4 e 5. Nome, posições das metilas, 4, 5. Dimetil, são 2 grupos metil. Cadeia principal, 6 carbonos, X. A posição da tripla ligação, carbono 2. In, referente à tripla ligação, ou hidrocarboneto. Nome do composto, 4,5-dimetil-X2. Ino. Então, aqui uns exercícios, dê o nome sistemático e o PAC dos hidrocarbonetos. Pausem, deem uma olhada neles. Depois tem a resolução de cada um, ok? Para vocês checarem. Então, agora vocês terminaram. O primeiro ponto é fazer a identificação da cadeia principal. A mais longa, se tiver insaturação, contendo a insaturação. Caso tenha opções de mesma quantidade,
de carbonos na cadeia principal, optar por aquela que tenha maior número de ramificações. Então, nesse primeiro caso, o mais fácil é fazer em linha, embora de baixo que seria equivalente, ok? Então, 5 carbonos. Essa aqui, 4 carbonos. Ó, até aqui tem uma separação, tá, pessoal? Então, quando eu estava resolvendo, parecia que tinha uma conexão aqui, mas não. Aqui a letra B é só para cima. Então, a cadeia principal é essa marcada em azul com 4 carbonos. A letra C também, em linha reta, os 5 carbonos. Seria equivalente pegar nessa metila aqui, fazer essa cadeia principal, ou aqui a cadeia principal, aqui. Então, aqui teriam várias opções. A mais fácil é em linha reta, porque são todas equivalentes. Na letra D, a gente tem mais de uma opção com a mesma quantidade de carbonos. A gente teria essa opção aqui, a gente teria esta opção aqui e essa que está sendo apresentada. Ok? No caso, essa para baixo ou essa aqui são equivalentes, elas vão ter 2 substituintes, ok? Aqui tem que conter a insaturação, a mesma coisa nessa aqui, e essa aqui também é mais longa, a gente tem mais de uma opção, seria essa aqui, ou em L, só que a opção apresentada tem um maior número de ramificações. Aqui tem a identificação da numeração dos carbonos, que vocês podem checar. Quando tem insaturação, extremidade mais próxima, insaturação. Quando não tem, extremidade mais próxima ao substituinte. Então, os nomes, primeiro, 2-metilpentano. Segundo, 2,3-dimetilbutano. Terceiro, 2,4-dimetilpentano. Aqui é a ordem alfabética. Então, 3-etil, 2-metilpentano. Então, E primeiro, depois M. 3-metilbut, 1-eno. Então, agora eu tenho que incluir a posição da insaturação. 4-metilpente, 2-ino. Então, novamente, posição da insaturação. E essa aqui, que tem 3 grupos metil, a gente tem que acrescentar o prefixo de quantidade tri, posição de cada uma dessas ramificações. Começa a nomenclatura pelo grupo etil, por ser em ordem alfabética, então E antes de M. Cadeia principal, 7 carbonos, sem insaturações, heptano. Então, agora falta ver a respeito da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia mista. Então, parte da cadeia fechada, parte da cadeia aberta. Nessas situações, o ciclo, a cadeia fechada é considerada a cadeia principal. E a parte alifática, a cíclica, ela é considerada como o grupo substituinte, ok? Uma das questões importantes é de que maneira que a gente numera os carbonos do ciclo para poder identificar a posição das substituições, das ramificações. Nesse caso, o carbono 1 sempre vai ser o carbono de um substituinte, ou no caso de cadeias contendo duplas ligações, a gente começa na insaturação. No caso do benzeno, a gente tem várias insaturações, a gente tem um sistema de ressonância, então a posição vai ficar de acordo com os substituintes. E no caso, a gente numera para que o segundo substituinte ocupe a posição de menor número possível, ok? Então, e ainda a gente segue a ordem alfabética. Nesse caso do primeiro composto, a gente poderia ter esse sendo o carbono 1 e esse o 2, ou ao contrário, esse o carbono 1 e esse o carbono 2. Mas a posição dos carbonos vai ser de acordo com a ordem alfabética do nome da ramificação.
Então, etil vem antes de metil, portanto, o carbono 1 vai ser o do etil e o carbono 2 do grupo metil. Outra situação é esse ciclo aqui. Eu posso contar os carbonos começando 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. A gente segue aquele no qual o segundo substituinte vai ter o menor número possível. Então, 1, 2, 3. Seguindo de novo a ordem alfabética. Aqui é grupo metil e grupo propil. Nesse caso, o metil em ordem alfabética M antes de P. Portanto, carbono 1 vai ser o do grupo metil. Na sequência, independente se a gente vai no sentido horário ou anti-horário, o grupo propil está no carbono 4. Quando a gente tem mais de um substituinte, a gente segue de novo para que o segundo substituinte esteja na posição de menor número. Então, o carbono 1 vai ser aquele que tem 2 substituintes. Então, 2 grupos metil no carbono 1, a gente tem que identificar cada um deles. E o terceiro grupo metil no carbono 2. Então, 2, trimetil, ciclo pentano. Então, cadeia principal, ciclo pentano, cadeia fechada de 5 carbonos, substituintes 3 grupos metil nas posições 1 e 2. Nessa situação aqui, a gente tem que ir pela posição onde tenha a menor numeração possível do segundo substituinte. Se eu começasse aqui pelo etil, que é em ordem alfabética o menor, eu teria 1, 2, 3 como sendo a segunda posição de substituição. Então, não começa pelo etil, vai começar pelo propil, porque ele permite que o segundo substituinte esteja no carbono 2, no mais próximo, ok? Então, sempre a primeira regra as ramificações nas posições com carbono de menor numeração. Então, nesse caso, o propil é 1, o metil está no carbono 2 e o etil está no carbono 4. A apresentação do nome, ramificações em ordem alfabética. Então, etil primeiro, M, metil, P, propil. Posições: 4 etil, 2 metil, 1 propil, ciclo fechado, 6 carbonos sem saturação. Então, ciclo hexano. Aqui, posições onde os grupos metil vão ocupar as menores numerações. 1, 2 e 4. Então, 1, 2, 4, trimetil benzeno. No caso dos anéis benzênicos, quando a gente tem 2 substituintes ligados no anel, a gente pode usar a nomenclatura orto-meta-para. Sejam os 2 substituintes iguais ou não, tá? Aqui como exemplo, orto é a mesma coisa que falar em posição 1 e 2, então substituintes em carbonos vizinhos. Então, nesse caso, 2 grupos metil, 1, 2 de metilbenzeno, que pode ser representado por orto de metilbenzeno, ou ainda simplificar o orto por O de metilbenzeno. Meta é referente às posições 1 e 3, então tem um carbono ainda entre os carbonos onde tem a ramificação. Nesse caso, eu posso dizer que é 1,3 de metilbenzeno, reescrevendo como meta de metilbenzeno ou ainda apenas M de metilbenzeno. E por último, quando a gente tem posições opostas do anel benzênico, posições 1, 4, eu posso chamar de para de metilbenzeno. Substituindo ainda pela letra P, P de metilbenzeno. É importante também a gente ver como é que se faz a numeração no naftaleno. Quando a gente tem um único substituinte, a gente pode observar que na estrutura do naftaleno a gente tem vários carbonos equivalentes entre si. Então, ela é uma molécula simétrica, você pode passar aqui um plano de simetria que você vê que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E é a mesma coisa se tu passa um plano de simetria aqui.
O que tu tem para um lado, tu tem para o outro. Por isso que a gente diz que esse carbono é equivalente a esse, que é equivalente a esse ou a esse. Tendo um substituinte apenas, estando em qualquer uma dessas posições, elas são posições que na prática vão se tratar da mesma, ok? Então a gente chama de posições alfa, e as da extremidade do naftaleno, veja que são todas equivalentes também, são as posições beta. Então, tendo um único substituinte, a gente vai chamar de alfa ou beta a posição desses substituintes. Então, nesse caso, posição alfa, alfa-metilnaftaleno. Na segunda situação, posição beta, beta-etilnaftaleno. A partir do momento que a gente tem mais de um substituinte, o naftaleno ele recebe numeração específica segundo a IUPAC. Então, a gente observa que a gente começa o carbono número 1 aqui e a gente segue em sentido horário para numerar os carbonos. Nota que esses dois carbonos aqui de união dos dois anéis benzênicos, eles não recebem numeração. Isso porque eles não podem receber substituintes, já que eles estão na sua valência máxima, eles já estão com todas as ligações passíveis serem feitas realizadas dentro do próprio naftaleno. Então, apenas os carbonos que podem receber substituintes é que tem numeração, ok? Então, começa aqui no número 1, no sentido horário a gente aumenta até o número 8. Um exercício para a gente trabalhar sobre nomenclatura. Tem esse composto, que é o limoneno. Eu queria saber qual é o nome sistemático segundo a IUPAC desse composto. É importante a gente identificar as posições dentro do ciclo. Então, observa que nesse caso a gente tem dois substituintes. E mesmo que a gente tivesse um único substituinte, a gente tem uma dupla ligação. Então, para isso, a gente já necessita de numeração das posições. Então, o carbono da insaturação vai ser o número 1. E nesse caso, a gente escolhe esse carbono e não esse, porque ele já tem um substituinte. Então, a numeração começa por aquele no qual o substituinte vai receber a menor numeração possível, levando em conta que a numeração dentro do ciclo tem que começar onde existe insaturação. Então, por exemplo, as opções seriam esse carbono ou esse aqui ser o número 1. Se esse aqui fosse o número 1, a gente teria que seguir a numeração em sentido anti-horário e o substituinte estaria na posição 2. Começando nesse carbono, a gente segue no sentido horário e aí sim o substituinte se encontra na posição 1, ok? Então, considerando os substituintes, a gente vai ter 1-metil 4-isopropenil. A gente pode lembrar que lá nos exercícios, lá no conteúdo, o iso ele entraria dentro da ordem alfabética, então na verdade deveria vir o isopropenil antes e depois o metil. Só que olhando aqui nos exercícios, isso não é levado em consideração. Eu tirei esse exercício de um vestibular, então eu estou dando as proposições desse vestibular, ok? Ele nem traz a situação na qual o substituinte isopropenil é mostrado primeiro na nomenclatura. Se traz com a posição errada dentro da estrutura, ok? Então, a gente vai manter de acordo com as opções que tem de resposta. Com isso, vai ser metil na posição 1, 4, isopropenil. Então, o grupo isopropenil está na posição 4. Isopropenil, porque eu tenho duas... isso seria equivalente ao isopropil, ok? Só que com uma dupla ligação. Então, de isopropil passa a ser isopropenil, onde o "-en" vai ser relativo à dupla ligação. E agora, para a nomenclatura do ciclo em si, a gente tem que são 6 carbonos, então é X, a gente suprime o H nessa situação que tem o ciclo, ok? E "-en", porque tem a dupla ligação. Lembrando
aqui, como só tem uma única dupla ligação, eu não aponto a posição dessa dupla ligação, já que eu sei que ela tem que estar no carbono 1, não tem outra chance. Em referente a essa dupla, o hidrocarboneto. Então, o nome desse composto vai ser 1-metil 4-isopropenil ciclohexeno. Então, agora a gente vai trabalhar um pouco com as classes funcionais dentro da química orgânica. Existem substâncias, conjuntos de substâncias dentro da química orgânica que vão apresentar semelhança na fórmula estrutural e não só na fórmula estrutural. Essa semelhança na fórmula estrutural leva a semelhança nas propriedades químicas e muitas vezes físicas dessas substâncias, ok? Então, aqui como exemplo, a gente observa duas classes funcionais dentro da química orgânica. A gente pode observar essa C-dupla-O ligado com o hidrogênio e ele se repete na estrutura de baixo. Então, essa é uma construção dentro da estrutura de um composto que se caracteriza como aldeído. Essa é a classe funcional. Já quando a gente tem essa mesma C-dupla-O, só que ao invés de ligada a um hidrogênio, ela está ligada a um OH, ela se caracteriza como ácido carboxílico. Então, esses dois compostos possuem essa mesma construção e, portanto, eles pertencem à mesma classe. Então, iniciando pelos hidrocarbonetos, ok? Que a gente já viu, são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então, a classe funcional é hidrocarbonetos. Pode ter insaturações, pode não ter, pode ser cadeia aberta, pode ser cadeia fechada, pode ser aromático, mas na sua composição a fórmula química dele prevê a existência apenas de carbono e hidrogênio. Depois disso a gente tem os compostos contendo halogênios, grupo 17 da tabela periódica, então flúor, bromo, iodo e cloro, e a gente chama esses compostos de compostos halogenados. Esses halogênios podem estar ligados a uma cadeia aberta, a uma cadeia ramificada, como é o caso dessa aqui mostrada, é aberta mas ramificada, pode estar ligado a um anel aromático, então a qualquer outra cadeia carbônica, tendo o haleto, o halogênio, a gente chama de compostos halogenados. Agora a gente vai partir para as classes funcionais que contenham oxigênio, iniciando com aquelas que possuem o grupo hidroxila. Hidroxila é o grupo OH. Oxigênio fazendo ligação simples com o hidrogênio, sendo que é o oxigênio que vai estar ligado à cadeia carbônica, ok? Dentro dessas classes funcionais contendo hidroxila, a gente tem três tipos: álcoois, fenóis e enóis. Quando a gente tem um álcool, a gente vai ter esse oxigênio ligado a um carbono saturado, ok? Então, a gente não pode ter esse carbono formando dupla ou tripla ligação. Aqui tem alguns exemplos de álcoois. Então, a gente vê o grupo OH ligado a um carbono terciário nessa situação. Um OH ligado a um carbono primário. Aqui também é um carbono primário. Essa molécula aqui vocês ouvem falar bastante. Então, esse é o etanol, o etílico, né, que é o álcool que a gente utiliza na cozinha, no nosso dia a dia. O fenol, a gente tem uma especificidade, a hidroxila, o grupo OH tem que estar ligado diretamente a um anel benzênico. Então, sempre que a gente tiver a situação onde o OH está ligado direto num anel benzênico, a gente está trabalhando com um fenol e não com um álcool, ok? Eu posso ter apenas a hidroxila ligada ao anel aromático, eu posso ter a hidroxila ligada ao anel aromático que contenha outros substituintes. Eu posso ter o caso aqui como é o do catecol, onde a gente tem duas hidroxilas ligadas ao anel aromático. Então, sempre que a gente tiver essa hidroxila ligada diretamente, a gente chama de fenol. O enol é outra situação específica para hidroxila ligadas a carbonos que fazem dupla ligação com um carbono vizinho. Então, aqui eu tenho a hidroxila ligada a um carbono e esse carbono aqui necessariamente está realizando uma dupla ligação com um carbono vizinho a ele, ok? Então, acontece nessa primeira estrutura,
Na segunda, a gente também observa a dupla ligação sendo formada aqui e a hidroxila ligada nesse mesmo carbono. E a mesma coisa nessas estruturas. Não se enquadrando como enol, não se enquadrando como fenol, a gente classifica o composto como álcool, ok? Então, são as 3 classes que a gente pode ter contendo hidrogênio. Agora, a gente pode ter também oxigênio entre carbonos, que é o que acontece no éter. Então, esse oxigênio vai se ligar com uma ligação simples em um carbono e outra ligação simples com outro carbono. É o que acontece aqui. A gente pode ter, como é o exemplo do éter etílico, que a gente tem 2 substituintes iguais no oxigênio, mas a gente pode ter estruturas assimétricas desde que o oxigênio esteja entre carbonos. Então, nesse caso, a gente tem estruturas, cadeias heterogêneas. Então, o heteroátomo pertence à cadeia carbônica quando a gente está trabalhando dentro da classe funcional éter. A gente pode ter a situação onde o oxigênio está entre um carbono de uma cadeia alifática e ligado, por exemplo, a um anel aromático. Outras classes funcionais vão ser aquelas que contêm a carbonila. Então, aqui em cima eu tenho a representação do que é a carbonila. É carbono ligado através de dupla ligação com um oxigênio. Então, sempre que eu tiver essa construção aqui, a gente chama de carbonila. E a gente tem várias classes funcionais que a contêm. Então, a primeira situação é o aldeído, onde a carbonila ela é presente no carbono terminal, ok? Então, é um carbono que finaliza aquela cadeia. Então, ela vai estar ligada para um lado, pode ser com um carbono ou hidrogênio, uma cadeia carbônica, mas necessariamente ela vai estar ligada a um hidrogênio numa extremidade, ok? Então, esse carbono aqui, ele vai ser um carbono primário, ele está ligado a apenas um outro carbono. A outra situação aqui que a gente mostra é uma carbonila, ligada apenas a um anel aromático e um hidrogênio, então a gente também tem a função aldeído. Obrigatoriamente a gente vai ter essa construção que está sendo marcada aqui para ser caracterizado como aldeído. Oxigênio, dupla ligação com carbono e esse carbono ligado pelo menos a um hidrogênio. A diferença para a acetona, a gente trabalha com um carbono secundário. Então, essa carbonila aqui, a gente vai ter que ter 2 substituintes nesse carbono que sejam outros carbonos. Então, carbono secundário. Eu tenho aqui a menor cetona possível, que é a acetona, que a gente usa, também chamada de propanona, porque são 3 carbonos. E é a menor estrutura que eu posso ter, porque obrigatoriamente eu preciso ter 2 carbonos ligados a esse carbono central, e é a situação que eu tenho aqui. Eu posso ter estruturas maiores, então nesse caso eu tenho um anel aromático ligado para um lado, e eu tenho um grupo propano ligado para o outro. Observe quando eu boto aqui 2, quer dizer que eu tenho 2 grupos CH2 em sequência. E por fim, fechando essa cadeia aqui, um CH3. E essa estrutura aqui também, onde eu tenho C dupla O, carbonila, esse carbono está ligado a outros 2 carbonos, caracterizando acetona. A gente pode ter também o ácido carboxílico, que a gente tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. A gente pode chamar esse grupo todo, esse conjunto de carbonila com hidroxila, de carboxila, que é essa aqui apresentada dentro do círculo. Então, C dupla O e esse carbono ainda ligado a um OH, ok? A gente chama de ácido carboxílico porque esse hidrogênio aqui é desprotonável, então a gente pode retirar ele e formar uma base conjugada. São espécies ácidas. E aqui tem outra situação, onde tem a carboxila ligada a um anel aromático. E uma outra situação aqui, também caracterizada como ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico, assim como a gente pode reagir ácidos inorgânicos com bases e formar sais, a mesma coisa acontece com um ácido carboxílico, que é um ácido orgânico. Se a gente reage esse ácido com uma base, ele vai formar sal e água. E o sal ele vai ter uma estrutura. Então,
esse hidrogênio do ácido carboxílico cai fora, gerando um grupo negativo aqui no oxigênio, ok? Aí aqui eu tenho um ânion formado e eu tenho um cátion para fechar as cargas e formar um sal. Então é um composto com uma ligação iônica entre um cátion e o ânion, que é derivado do ácido carboxílico. Então aqui a gente tem a situação onde para fechar a carga eu tenho um cálcio 2+, e 2 equivalentes do carboxilato que a gente fala. Então, se a gente tem ácido carboxílico, termina em ico, o equivalente vai ser o carboxilato, terminado em ato, que nem a gente faz com a nomenclatura de sais inorgânicos. Mais uma classe funcional contendo a carbonila, é a função éster. Ela é muito parecida com a função de ácido carboxílico, só que agora, ao invés de ter esse oxigênio ligado a um hidrogênio, a gente tem ele ligado a uma cadeia carbônica, ok? Então, ele vai estar entre dois carbonos, sendo que um deles é o da carbonila. A gente chama esse grupo aqui, ele é um grupo derivado de um álcool, então posso considerar que aqui, por exemplo, podia ter o hidrogênio foi desprotonado e ele se liga nesse carbono da carbonila. A gente chama isso aqui de uma alcoxila. E essa alcoxila aqui está ligada na carbonila. Então, observa que é a situação que eu tenho para esse primeiro composto, eu tenho aqui também. Então, esse oxigênio está entre dois carbonos e um dos carbonos é o da carbonila. E a mesma coisa acontece aqui em cima. Por fim, tem o anidrido, que é uma espécie no qual duas carbonilas vão estar unidas através de um oxigênio, um terceiro oxigênio nessa estrutura. E o anidrido ele é um produto da desidratação de ácidos carboxílicos. Então, são ácidos reagindo e perdendo água, né? Desidratação quer dizer perda de água da sua Então, aqui a gente observa as duas carbonilas e o oxigênio no meio que conecta elas. Então, todo esse grupo aqui é o grupo que vai ser caracterizado como anidrido. Então, a gente pode ter hidrogênios ligados nesses dois carbonos, que já vai ser anidrido. Nesse caso, tem uma estrutura com dois grupos metil ligados nesse carbono. Agora, estruturas contendo nitrogênio. A primeira delas ainda contém a carbonila, ok? Então, a gente inicia pelas amidas, onde a gente tem uma carbonila ligada a átomo de nitrogênio. Esse nitrogênio que está ligado na carbonila, ele pode ter só hidrogênios ligados a ele, como é o caso dessa estrutura aqui embaixo. A gente pode ter ele ligado, ele substituído com cadeias carbônicas, como é a situação aqui. E ele, inclusive, não tendo nenhum nitrogênio, todos os substituintes sendo cadeias carbônicas, ok? Então, sempre que a gente tiver a estrutura oxigênio dupla C, carbonila, ligado com o nitrogênio de um lado, a gente tem a função amida. Então, aqui está circulado exatamente onde tem para cada uma dessas moléculas a função amida. Outra classe funcional são os compostos contendo o grupamento nitro. Aqui em cima a gente tem o esquema do grupo nitro, ele com as suas ligações específicas, então é N dupla O e N simples com outro oxigênio. A gente representa elas puramente por uma ligação química com o grupo NO2. E sempre que a gente tiver uma cadeia carbônica ligada a esse grupamento, a gente chama esse composto de nitrocomposto. Então, um nitrocomposto bem conhecido é esse aqui, que é o 2,4,6 trinitrotolueno, conhecido como TNT. Né? Eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar. Não é muito legal, aconselhável trabalhar com essa espécie, porque ela é um pouquinho explosiva. Então, aqui os grupos nitros de cada um dos compostos para caracterizá-los como nitrocompostos. E agora a gente vai trabalhar com mais uma classe funcional contendo nitrogênio, que é o nitrogênio puramente ligado a carbono e hidrogênio, que é a função amina. Então, todas as ligações simples
entre nitrogênio, carbono ou nitrogênio e hidrogênio. Pelo menos um carbono tem que estar conectado ao hidrogênio. Se a gente tem essa situação, com o nitrogênio ligado a apenas um carbono, a gente tem o que a gente chama de amina primária, então ligado a apenas um carbono. A gente pode ter uma amina secundária, onde a gente tem nitrogênio ligado a 2 átomos de carbono. O terceiro átomo ligado ao nitrogênio vai ser um hidrogênio. E a última situação, onde a gente tem as aminas terciárias, que elas estão ligadas a 3 átomos de carbono e nesse caso não tem hidrogênio, já que o nitrogênio faz 3 ligações. Então, nitrogênio ligado, por exemplo, com 2 metilas e um anel benzênico, e aqui com 3 metilas, 2 exemplos de aminas terciárias. Aqui não tem nos slides, mas a gente pode ter situações onde, por exemplo, o nitrogênio faz uma dupla ligação com o carbono. Aí a gente chama esses grupos de imina. Mais uma classe funcional contendo nitrogênio contendo o grupo C-tripla-N, que é a nitrila. Então, observa que eu tenho uma ligação tripla, carbono-nitrogênio, mas eu posso representar só dessa forma, sendo que é o carbono que vai estar conectado com o resto da cadeia. Eu posso ter a nitrila ligada a uma cadeia aberta não ramificada, eu posso ter a nitrila conectada a uma cadeia ramificada, eu posso ter a nitrila conectada a um anel aromático ou a um outro ciclo que não seja aromático. Desde que eu tenha grupo C-tripla-N, na estrutura ela se caracteriza como uma. Por fim, a gente tem os compostos contendo enxofre. Em boa parte das estruturas, o enxofre ele substitui a posição do oxigênio, já que eles estão no mesmo grupo da tabela periódica e têm propriedades químicas semelhantes, mas vamos aqui no caso, que é o ácido sulfônico. O ácido sulfônico, dentro dos compostos orgânicos, ele é um derivado do ácido sulfuroso, ok? Nesse caso, eu tenho o SO3H ligado numa cadeia carbônica através do enxofre. Então, observa que eu tenho esse grupamento aqui. Enxofre está ligado com 3 oxigênios, sendo que com um ele faz uma ligação simples e esse oxigênio está ligado a um hidrogênio. Esse hidrogênio aqui é que dá a característica ácida para os compostos do ácido sulfônico. E aqui no enxofre, para fechar, eu tenho a cadeia carbônica conectada a ele. Então, alguns exemplos: ligada a um grupo etil, ligada a um anel benzênico, grupo fenil, ligada aqui a um grupo tec-butil. Tem os tióis. O tiol ele equivale a um álcool, ok? Nesse caso, quando eu tenho um enxofre ligado ao anel aromático, ele não tem uma classificação especial como teria o fenol, mas eu só substituo o oxigênio do grupo OH, da hidroxila, por um enxofre. Então, fica SH o grupamento que eu tenho aqui. Ligação enxofre simples hidrogênio. Então, observa aqui que eu posso ter ele ligado num carbono quaternário, posso ter numa cadeia aberta, posso ter num ciclo. Então, diversas opções. Sempre que eu tiver enxofre numa ligação simples com hidrogênio e isso ligado numa cadeia, eu vou ter um tiol. E por fim tem os sulfetos, que é equivalente a éter, ok? Então, observa aqui que o enxofre está entre 2 carbonos, assim como o oxigênio fica entre 2 carbonos num éter. Então, aqui tem também um enxofre entre 2 carbonos, função éter. Observa que a ligação é simples com cada um desses carbonos que ele está conectado. E, rapidinho, tem também os compostos contendo metal de organometálicos. Então, sempre que eu tiver um metal ligado diretamente ao carbono, ok? Então, não vale se esse metal estiver ligado ao oxigênio, se estiver ligado a nitrogênio, não vale. Para ser considerado organometálico, tem que estar ligado direto a carbono. E aí, aqui tem alguns exemplos. Organolítio, então, significa que é um composto orgânico ligado a um átomo de lítio, organosódio, organomercúrio, organozinco.
e os haletos de organomagnésio, que a gente chama de composto de Grignard. Então, essa classe específica de haletos, ou seja, eu tenho um ânion, Cl-, F-, Br-, algum haleto, ligado a essa estrutura positiva de magnésio ligado com uma cadeia carbônica. A gente chama de composto de Grignard. Se ao invés do magnésio eu tiver um composto, por exemplo, com zinco ligado à cadeia carbônica, aí eu tenho um composto de Franklin, ok? Então, são nomes, alguns organometálicos têm nomes específicos, um conjunto de organometálicos. Um exercício para trabalhar um pouco só com as funções orgânicas. Eu tenho a estrutura ali embaixo da euromicina, que é uma substância produzida por um fungo, e com base nessa estrutura ele pede para o que é correto afirmar sobre as funções carbonílicas presentes nessa estrutura. Então, a gente pode analisar cada uma das alternativas. A gente observa que a primeira diz que tem ácido carboxílico. Para ser um ácido carboxílico, eu teria que procurar a carbonila, C-O ligada a uma hidroxila, grupo OH. A gente não encontra isso aqui dentro da estrutura. O máximo que eu tenho é a carbonila ligada a um outro carbono, e esse carbono contendo o grupo OH. Isso não se caracteriza como ácido carboxílico. E aldeído. Aldeído, carbonila ligada a um hidrogênio. Então, a gente está numa situação de uma cadeia onde a carbonila está numa posição terminal. Não temos isso aqui também. Todas as carbonilas que a gente encontra, elas vão estar entre carbonos. Ou, no caso aqui, conectada a um nitrogênio, que já dá uma outra classe funcional para essa carbonila. Então, a B também já não está certa, porque a gente falou que não tem aldeído, então não pode estar correta. Assim como não tem também a função éster. Na letra C, a amida, agora sim a gente consegue observar. Nessa estrutura tem várias cetonas dentro dela. E a amida a gente encontra aqui na ponta, que é quando a gente tem a carbonila ligada ao nitrogênio. Então, aqui a gente tem a caracterização da função amida. E aí, a letra D não está certa, porque embora tenha cetona, não tem função éster. E aí, por último, aqui para esse composto, pede para transcrever, ou seja, redesenhar essa estrutura da molécula, desenhar no teu caderno em algum lugar, circular os grupos funcionais e nomear cada um dos grupos funcionais circulados. Então, pausem o vídeo, tentem encontrar as funções orgânicas presentes ali, e no próximo slide daí tem a correção. Então, quando vocês tiverem finalizado, vocês podem finalizar o vídeo e observar quais são as classes funcionais dessa molécula. Então, aqui a gente pode observar, a gente tem um grupo fenol. Observa que essa hidroxila está ligada direto num anel aromático, por isso a caracterização como fenol e não como álcool. Aqui a gente tem uma amina. Observa que perto a gente tem uma carbonila, mas não é diretamente ligada no nitrogênio. Então, como eu tenho nitrogênio ligado a um carbono aqui, isso se caracteriza como amina, e ele ainda traz a classificação como primária, porque é uma amina que o nitrogênio está ligado a apenas um carbono. Agora sim, aqui eu tenho a situação de amida. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 amidas, onde eu tenho a carbonila ligada a nitrogênio, ok? Olhando aqui mais para essa extremidade, aqui eu tenho um ácido carboxílico, carbonila ligada a uma hidroxila, grupo carboxila. E aqui eu tenho um sulfeto orgânico. Ele chama de tioéter, porque a gente chama lá de sulfeto, mas eu falei que ele é associado com a função éter contendo oxigênio. Sempre que a gente bota o tio na frente, é relativo à presença de enxofre. Então, assim como o tiol
é um álcool tendo enxofre, o tioéter é um éter com um enxofre no lugar do oxigênio. Então, pessoal, só por fim um resumo para vocês a respeito das funções orgânicas, iniciando pelos hidrocarbonetos, que tem apenas carbono e hidrogênio. Pode ter as insaturações, então temos alcanos como uma estrutura saturada, alcenos com dupla ligação, alcino com triplo, alcadieno com duas duplas ligações. Alguns exemplos de hidrocarbonetos. Temos o álcool, onde a gente tem o grupo OH, hidroxila, ligado a um carbono saturado. Então, esse carbono não pode apresentar insaturações. Se ele apresenta insaturação, a estrutura vai ser classificada como enol ou fenol, dependendo da cadeia na qual ela está conectada. No caso do enol, eu tenho um carbono insaturado, então geralmente contendo ali uma dupla ligação, esse carbono que a hidroxila está ligada. E no fenol, eu tenho a hidroxila ligada a um anel benzênico, então a hidroxila ligada diretamente a um carbono desse anel. Temos também o aldeído, que possui uma carbonila contendo um carbono primário, então esse carbono da carbonila, ele pode estar ligado no máximo a um carbono em uma das extremidades. Temos a cetona, onde o carbono da carbonila é um carbono secundário, então ele vai estar conectado a outros dois átomos de carbono. Exemplos aqui de aldeído e cetona. Então, no caso, o aldeído mais simples, que vai estar o carbono ligado a dois hidrogênios, que é o metanal. E aqui a propanona, que é a acetona, que é a acetona mais simples, conhecida popularmente por acetona. Acredito que todas as gurias aí já usaram. Descendo, temos os ácidos carboxílicos. Então, carbonila ligada à hidroxila, grupo carboxila. Éster, onde a gente tem a carbonila ligada ao oxigênio, só que esse oxigênio, ao invés de estar conectado ao hidrogênio, como é o caso do ácido carboxílico, ele vai estar ligado a uma outra cadeia carbônica. Então, um exemplo aqui, metanoato de etila. Então, é um derivado do ácido metanóico com um único carbono, e aqui a gente tem a etila. Éter tem um oxigênio entre dois carbonos na estrutura. Amida tem o carbonila ligada a nitrogênio. E as aminas, onde a gente tem o nitrogênio ligado a um carbono. Eu posso ter uma amina primária, onde esse nitrogênio é ligado a apenas um carbono, amina secundária, nitrogênio ligado a dois carbonos, e amina terciária, com nitrogênio ligado a 3 carbonos. Fecho a aula de hoje por aqui com esse resumo, que eu achei um esquema legal que eu encontrei na internet para resumir as principais funções orgânicas. Espero que aproveitem a aula e mais para frente eu vou disponibilizar a continuação dessa aula. Agora, com o retorno das atividades remotas, vai ficar um pouco mais dificultado a gravação e a elaboração, mas eu vou fazer um esforço grande para a gente tentar, de vez em quando, disponibilizar os vídeos para vocês, ok? Tenham um bom proveito.